Muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Estamos começando o programa Eclésia e hoje não é um programa Eclésia comum, é um programa Eclésia especial. Pois é, a gente tem um monte de coisa bacana no programa de hoje, que eu já vou explicar na sequência, porque antes eu quero dar primeiro boa noite aos dois convidados, aos dois comentaristas do programa Eclésia de hoje, que aliás é a primeira vez que a gente faz um programa todo mundo junto aqui nessa bancada, né? São dois padres que durante todo o ano estão aqui conosco para trabalhar no programa Eclésia, tirar as dúvidas dos nossos amigos telespectadores, conversar sobre catequese e hoje a gente reuniu os dois aqui comigo, ao meu lado então os dois padres que vão trabalhar comigo nessa noite, o padre Wander Maia e o padre Guido Montinelli, na qual eu dou boa noite. Padre Guido, bem-vindo para esse programa Eclésia especial. Boa noite, Eric, boa noite, padre Wander, e boa noite, prezados amigos telespectadores. Com grande alegria estamos mais uma vez aqui à vossa disposição, querendo fazer com que a palavra de Deus seja cada vez mais conhecida, amada e respeitada. É claro que quando nós nos questionamos diante de Deus a respeito dos pontos doutrinais, nasce às vezes uma incerteza, uma insegurança, não sabemos para quem apelar. O programa Eclésia é uma boa oportunidade que nos é proposta para ouvir um ensinamento didático do magistério da Igreja e pô-lo em prática através dos nossos atos e das nossas convicções pessoais. O padre Guido está praticamente toda semana aqui conosco no programa Eclésia. Em algumas oportunidades, e não foram poucas oportunidades, o padre Wander conosco também esteve aqui e fizemos bons programas. Já batemos papos agradáveis aqui, padre Wander, e hoje certamente será mais um. Boa noite. Boa noite, Eric. Boa noite a cada um que nos acompanha. Nosso querido padre Guido, agora juntos aqui, não, padre, nesta noite, e com a mesma disposição, o interesse de levar a palavra de Deus, a doutrina sólida da Santa Igreja, é quem me encontra aqui hoje junto a vocês, Eric. Muito bem. Bom, como eu disse, é um programa Eclésia especial. A gente vai fazer esse programa em duas edições. Hoje é a primeira edição. Na semana que vem tem a segunda parte, a continuação desse programa, a segunda edição do programa Eclésia Especial. Porque a gente fez o seguinte, durante todo o ano no programa Eclésia, a gente recebe perguntas dos nossos amigos telespectadores, perguntas que nos chegam por e-mail, telefone, das diversas maneiras, e às vezes a gente não consegue responder, porque a gente está trabalhando um determinado tema. Toda semana a gente tem um tema no programa Eclésia. Às vezes não é possível a gente responder todas as perguntas naquela noite, porque justamente a gente ocupa todo o tempo do programa trabalhando o tema que a gente escolheu. Então, a gente selecionou essas perguntas, algumas perguntas dos nossos amigos telespectadores, e a gente quer, nesses dois programas especiais, fazer o possível para sanar essas dúvidas. Dúvidas, então, que não foi possível responder durante o ano. E para a gente ter a representatividade dos nossos amigos telespectadores, que, espalhado por todo o Brasil, nos mandam sempre aqui, então, dúvidas, colaborações bem legais, bem interessantes. O que a gente fez? A gente convidou uma pequena plateia que está aqui do meu lado. Todo mundo que está aqui do meu lado, nossos convidados, são telespectadores do programa Eclésia. Quero já dar para vocês boas-vindas. Muito obrigado, boa noite. Muito legal ter vocês aqui conosco hoje, representando então todos os telespectadores. A gente tem telespectador do programa Eclésia espalhado pelo Brasil todo. E os nossos amigos que aqui estão presentes, a maioria deles daqui da região, da cidade de Valinhos, onde fica a sede da TV Século XXI. A gente está presente aqui na Arquidiocese de Campinas e a gente tem alguns amigos aqui, então, de algumas cidades aqui vizinhas, que estão aqui representando. Olha, quero deixar uma coisa combinada aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai conversar. Pintou uma dúvida? É só levantar a mão, vocês podem perguntar também, tá bom? Vocês perguntem aqui, porque ó, durante todo o ano só sou eu para perguntar. Vamos aproveitar hoje que vocês estão aqui, me ajudem, por favor, e façam também perguntas e dúvidas que vocês quiserem, porque o tema de hoje é livre. A gente não tem um tema específico, é tema livre. Vocês podem perguntar de qualquer assunto relacionado, é claro, à nossa fé católica. Tá bom, gente? Mais uma vez, bem-vindos. Vamos lá, Padre Guido e Padre Wander, vamos começar a nossa conversa? Vocês já viram que tem a plateia aqui para perguntar para a gente, e a gente vai... eu trouxe aqui na nossa pauta alguns assuntos, então, para a gente dar um norte na nossa conversa. E o primeiro assunto que eu queria botar aqui na mesa para a gente conversar é um assunto que diversas vezes a gente recebeu perguntas aqui, de várias maneiras elas foram elaboradas. Mas, em resumo, é o seguinte, a questão do sábado ou do domingo. Nós, como católicos, o que nós devemos fazer? A gente deve guardar o sábado como dia de guarda? O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Ou nós devemos guardar o domingo?
E eu acrescento ainda essa pergunta, já houve um tempo que devia ser um dia e depois mudou para outro? Enfim, sábado ou domingo, qual é o dia correto de guarda? Começo perguntando para o senhor iniciar para a gente, por favor, Padre Guido. Depois o Padre Wander pode completar. Como é que fica essa situação aí? Olha, Eric, não é difícil responder. Todo mundo tem a Bíblia em casa e quando nós olhamos, especialmente nas primeiras páginas da Bíblia, digo uma referência ao segundo livro, o livro do Êxodo, nós notamos as ordens que Deus deu para o povo de respeitar o dia de sábado. E esta obediência sempre foi respeitada no decorrer de muito tempo, de tantos séculos. Aí vem a pergunta, por que hoje não é mais o sábado, mas é o domingo? Não é difícil responder, repito, porque Jesus ressuscitou de domingo, primeiro dia da semana. Se nós notamos, por exemplo, o Evangelho de São João, que pode ser resumido em 2 semanas, a segunda semana, isso que acontece com a Páscoa. Todos os melhores eventos são todos gravados no primeiro dia da semana, no domingo. Certo. E sendo que a ressurreição de Jesus, a vitória de Jesus sobre toda forma de mal e sobre a mesma morte, caracteriza a expressão mais alta da nossa fé, os cristãos começaram a celebrar esta vitória exatamente no dia de domingo. E esta celebração entrou no costume dos fiéis. Portanto, a igreja transferiu o dia de descanso físico para dar mais louvor a Deus para o domingo. E hoje, como católicos, Eric, nós todos somos chamados a prestar esta homenagem como expressão da nossa fé no dia do Senhor, que é exatamente o domingo. A palavra domingo vem da língua latina dies dominica, é traduzido em português, dia do Senhor. Certo. No qual todos os fiéis se prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. E acho que as oportunidades não faltam. Entendi. Quando, Eric, nós falamos, mas padre, hoje há também pessoas de outras religiões que ainda continuam observando o sábado. É justamente isso que eu ia dizer. Será que a confusão, por isso que a gente recebeu tantas perguntas durante o ano, sim, será que não é por isso que outras denominações cristãs que não são católicas ainda guardam o sábado? Será que é por isso, Padre Guido? Uma das motivações é esta aqui, porque certo, estas religiões não obedecem ao magistério da Igreja. Por isso ficam amarradas a uma tradição do Antigo Testamento. Agora, uma coisa importante, Deus quer que seja santificado o dia dele. Alguém que diz, por exemplo, padre, eu aos domingos prefiro curtir a minha família, olha, vou dizer a verdade, eu não vou na igreja. Mas olha, meu amigo, porém, diz esta pessoa, não vou de domingo, mas vou durante a semana. É uma coisa boa ir também durante a semana, mas a obrigação moral e religiosa dos fiéis é a nossa presença, Santa Missa, aos domingos, que é o dia do Senhor. Façamos de tudo para respeitar o magistério da Igreja e, digamos também para estes nossos irmãos que estão ainda amarrados ao estilo do Antigo Testamento, que, claro, é sempre a palavra de Deus, mas hoje é a Igreja que recebeu este depósito da fé e que nós devemos plenamente respeitar. Ô, Padre Wander, o senhor já deve ter ouvido alguém dizer essa confusão por aí, né? Se o domingo é o dia do Senhor, o sábado, então não é do Senhor? Eric, antes de mais nada, eu quero pedir a compreensão de quem nos acompanha. Eu estou com uma tosse alérgica. Fica tranquilo, padre. Estou medicado, mas vocês nos acompanham, viu? Tranquilo. Bem, Padre Guido respondeu
extremamente claro. Mas esses dias é interessante. Eu entrei num link do YouTube. Certo. Produzido pelos adventistas, no YouTube, não é que eu entrei para... Eu fiquei chocado, Eric. Sério, quanta desinformação, quanto absurdo. E, inclusive, defendendo que quando o Papa visitou os Estados Unidos lá atrás, já estava preparando um tal decreto dominical. E você vê tanta fantasia, eu vou usar um termo muito claro, viu, Padre Guido? Viajam. Viajam sem base bíblica, viajam sem... E o padre ressaltou que é detalhe, são veterotestamentários, estão muito presos ao Antigo Testamento. Certo. Toda a leitura que fazem ainda está escrava do Antigo Testamento. No caso dos adventistas, muito baseado na Ellen White, se não me engano. Ellen Goldwhite. E os livros delas acabaram influenciando e essa confusão veio de lá também. Deveras. Não só eles, mas uma grande parte das seitas continuam veterotestamentárias. Mas eu acredito que eles, mais as testemunhas de Jeová, são as duas grandes expressões. Mas se Jesus Cristo é o Senhor, e o Padre Guido explicou bem, não faz sentido mais nenhum nos retermos no sábado. Porque ele inaugurou o primeiro dia da nova história da humanidade. Determinado por ele, o primeiro dia é o dia definitivo para a nossa fé, até aquele dia definitivo na eternidade. É isso que deve ficar muito claro. Tudo que passou pelas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele levou à plenitude, ele santificou. Cumpriu. E é assim, nesse aspecto que a gente pensa também, é como se ele tivesse santificado o domingo? Não há dúvida alguma. O domingo nos foi dado pelo Pai como dom através da vitória de seu Filho sobre o pecado e a morte. Ele marca esse novo tempo, ele marca o início da história. E é um dom. O domingo para nós é um dom. Nós recordamos que o São João Paulo II escreveu sobre isso, que o domingo é preciso ser recebido novamente como um dom, Eric, quando escreveu a Dies Domini. Entendi. Bom, eu acredito que se eu fizesse essa pergunta para os nossos amigos telespectadores, se alguém quiser comentar, fica à vontade. Mas certamente aqui, alguém, durante a sua vida normal como católico no dia a dia, é provável que já tenha ido numa missa no sábado à noite, não é? E a gente aprendeu que no sábado à noite a gente cumpre o preceito dominical. Eu vou perguntar a ele se isso é verdade e a partir de que horas no sábado que isso acontece. Padre Guido, sim, é verdade? Se a gente for na missa no sábado à noite, a gente já está ali vivenciando o domingo? Sim, é verdade. A missa da véspera à noite é já válida para o domingo. Certo. Aliás, tem algumas dioceses aqui no Brasil onde, faltando sacerdotes, os bispos concederam esta permissão válida como preceito do domingo já a partir do meio-dia do sábado. Do meio-dia do sábado? Meio-dia do sábado. Mas isso vale para todo o Brasil ou não? Não, são algumas dioceses, porque pela carência de sacerdotes. A regra normal seria a partir de que horas, então, no sábado? Geralmente à noitezinha. Agora, por que esta pergunta, né? Porque até hoje, em alguns países do Oriente, inclusive na terra de Jesus, em Israel, o dia não inicia como nós à meia-noite, mas inicia às 6 horas da tarde. Portanto, às 6 horas da tarde é já outro dia, certo? E nós mantemos esta tradição que também na igreja adotou, porque inclusive se torna de extrema utilidade. Tantas pessoas que não podem ir aos domingos por motivos muito sérios, aproveitam, vão exatamente sábado à tarde ou à noite, né? Por exemplo, se a gente... Eu sou um médico e como médico estou sendo escalado para ficar o domingo inteiro no hospital. Mesmo que não haja nenhuma ocorrência, eu não posso sair do hospital. Sim. Por isso, sabendo disso, olha a beleza do sábado à noite. Como também a família, como é importante curtir o amor, o afeto. Se uma família programa uma saída aos domingos, mas todo mundo vai no sábado à noite e cumpre o seu preceito. E também para quem, por exemplo, como o senhor está bem dizendo aí, alguém que precisa trabalhar todo domingo, não tem como escapar. Na folga dele, que é lá na terça ou quarta-feira, ele não pode também naquela folga ele frequentar a missa? Ele está santificando o domingo se ele for na folga? Agora, se uma pessoa de praxe trabalha sábado e domingo, é claro que Deus conhece que ele estará com a plena vontade de obedecer. Neste caso, ele vai durante a semana.
Por exemplo, eu conheço alguns bispos que, tendo a tradição de uma missa festiva na segunda-feira, pode ser missa de novena especial de Nossa Senhora ou missa carismáticas, missas que lotam mesmo a igreja, deram os bispos, estão dando até hoje valor até de preceito para as pessoas que não podem ir nem sábado nem domingo. Padre Wander, para encerrar essa história, se alguém mora numa região, por exemplo, que tem carência de sacerdotes e ela só frequenta aos domingos celebrações presididas por ministros leigos ou até por diáconos, mas ela não tem condições de ir à missa, essa celebração cumpre o preceito dominical? Olha, Eric, como o padre colocou, aqui entra o alargamento das portas da misericórdia, porque a igreja ensina, não se pode exigir o que não é exigível. A pessoa tem um trajeto aí longuíssimo e não tem condições, até uma paróquia não tem condições de fazê-lo. Ela está isenta de culpa, está integralmente isenta de culpa, e aí para ela vale como Ecclesia Supplet, a igreja supre essa deficiência, vale para a mesma como preceito dominical. Bom, então aqui a pessoa que de repente que se encontra nessa situação, que só pode ir a uma celebração, vá, né? Vá. Não deixa, por exemplo, de ir. Né? Não, dioceses inteiras do Brasil não podem, com 300 quilômetros de distância. A pessoa não tem veículo, não tem nada, quer dizer, até a formação que se faz é para que o laicato apoie de alguma maneira nesse sentido. São situações extremas. Uma outra coisa numa cidade de São Paulo, como na região onde eu estou, onde num perímetro de 5 quilômetros nós temos 4 paróquias, não tem o que justificar. Fica difícil 5 quilômetros, 4 paróquias juntas ali, compostas. Legal. Eric, é importante salientar, por exemplo, que em tantas dioceses, devido a este problema, nas capelas se reúnem os fiéis ou para uma celebração, ou faltando até uma celebração, pelo menos pela reza de um terço, de um momento religioso. Isto que é muito importante, é uma maneira de santificar aquele dia. Muito bem. Essa primeira questão que a gente trouxe aqui logo no início da nossa conversa, olha, a gente fez questão mesmo de começar por ela, porque nós recebemos muitas dúvidas, muitas pessoas perguntando para a gente durante o ano. Mas é o sábado ou é o domingo, enfim, tá respondido, tá bom? A gente vai para o primeiro intervalo desse programa Eclésia Especial de hoje. Já já a gente volta, não sai daí.